Nós não devemos ser pegos de surpresa, mas devemos estar atentos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mateus no capítulo 13, vamos ficar de pé só um momentinho, em reverência à palavra de Deus. No capítulo 13, versículo 1 diz assim: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes eles por muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Aleluia. Glória. Ora, quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no que diz a palavra de uma separação. Glória a Deus. E como a Bíblia diz que Jesus, quando ele se apresentava, as pessoas se aglomeravam, eram milhares e milhares, como já foi pregado muitas vezes, né? Quando Jesus multiplicou os pães, né? Que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então havia mais de 15.000 pessoas. E nós vemos aqui que houve um aglomerado de uma multidão tão grande que Jesus teve que entrar no barco, e no barco, à beira da praia, ele falava com a multidão que estava na praia, né? Mas os discípulos de Jesus, eles estavam sempre com Jesus. Quantos ali naquela multidão viram Jesus pela primeira vez? Ouviram falar de Jesus, né? Ouviram falar que Jesus deu visão ao cego, que Jesus curou aleijados, que Jesus ressuscitou os mortos, que Jesus curou leprosos. Cada uma daquilo era um testemunho que levava as pessoas a procurar Jesus. Imagina, amados, se eu estou com lepra e eu ouço falar que tem alguém, né, que num lugar distante, que está curando os leprosos, que já ressuscitou os mortos, né? Quando a gente ouve falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quantas pessoas vão em muitos lugares aí, né, em busca de uma imagem, porque ouve falar que aquela imagem está fazendo milagres. Então a fé vem pelo ouvir. Tudo que nós ouvimos, aquilo vai para o nosso coração, a gente começa a trabalhar aquilo que a gente ouviu, se é verdade ou não. Então muitas pessoas estavam ali, às vezes pela primeira vez, ou às vezes pela segunda vez. Por quê? Porque viu Jesus ressuscitando morto, e tem um doente em casa, então vai para casa, volta, e com aquele seu doente, né, procurando onde está Jesus, e assim as multidões buscavam por Jesus, mas buscavam por causa de curas, por milagres, e outros buscavam para ver, simplesmente para ver as maravilhas que Jesus operava, e outros iam para quê? Para encher a sua barriga,
Porque quando estava lá, estava com fome, Jesus multiplicou os pães, né? Então comeu bastante, ficou saciado. A Bíblia diz que eles levantaram 12 cestos, né? 12 alcovas cheias de pão, que era resultado de apenas 5 pães e 2 peixinhos, né? E eles ficaram maravilhados. Ah, não vou ficar com fome não. Onde Jesus estiver, eu vou, porque eu sei que Ele vai suprir as nossas necessidades, a minha necessidade. Então havia pessoas buscando por Jesus por diversos motivos. Amém. Cada um no seu motivo particular. Mas os discípulos não. Os discípulos, eles não buscavam por Jesus. Não, foi Jesus que buscou por eles. Pedro estava lá, ó, com seu pai trabalhando, né? Tirando peixes do mar, né? Pedro com seu irmão André, né? Com seu irmão André, com seu pai ali, trabalhando, e Jesus chegou para eles, né? E falou: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. O mesmo aconteceu com Tiago e João, que também eram pescadores, e Jesus os chamou. E também aconteceu com Mateus, que era cobrador de impostos. Mateus não estava nem um pouco preocupado com Jesus. Ele estava ali na coleteria, ali, fazendo o seu trabalho para agradar o rei, para agradar o governador, o governante. E Jesus de repente o chama. Então nós vimos ali Jesus escolhendo pessoas. Nós vimos multidão indo atrás de Jesus, mas nós vimos Jesus escolhendo alguns. Os irmãos estão entendendo? Amém. A palavra de Deus nos diz que não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amados, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe do que nós somos capazes. Então, às vezes, Ele está buscando verdadeiros adoradores, não é somente para adorá-lo. Ele não está buscando pessoas que têm o dom de cantar como eu não tenho. Ele não está buscando pessoas para adorá-lo, não. Quando fala que Ele está buscando verdadeiros adoradores, são pessoas que estão prontas para amar a obra de Deus, estão prontas para cantar mesmo não sabendo cantar, estão prontas para pregar mesmo não sabendo pregar, porque confia em Deus, né? Não busca, eu não quero ensinar o que está no meu coração, eu não quero ensinar o que está na minha mente, eu quero ser usado por Deus. Deus está buscando pessoas assim. Ele está buscando pessoas que sejam vasos, irmã Márcia, vasos, né? E um vaso, para ele ser cheio de algo, para aquele que tem interesse, ele precisa estar vazio. Glória a Deus. Então Deus está buscando vasos que estão prontos para se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus, para ser útil a Deus. Porque do que nós temos, do que nós sabemos, dos que nós somos, não há interesse para Deus. A sabedoria do homem, sabe o que ela é? Ela é o que, pastor? Loucura. Ela é loucura. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. E vice-versa. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Talvez para muitos seja louco, né? O pastor Robson, pastor Edson, sair lá do outro lado da cidade, né? Para ir para uma distância, para Sabará, para Roças Grandes, aquela dificuldade, pega ônibus, pega metrô, pega ônibus de novo. Talvez alguns sabem, não, esse pessoal aí, eles estão assim, mas por que eles fazem isso se eles não ganham nem um centavo para isso? Não há nenhuma recompensa para isso. Mas, amados, Deus está buscando pessoas que estão prontas para se esvaziar de si, para ser cheios de Deus. Porque quando nós somos cheios de Deus, nós já não amamos mais as coisas que amávamos antes. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós passamos a amar as coisas de Deus. Nós queremos agradar não aos homens, mas a Deus. E nós sabemos o quanto Deus ama as almas. Aleluia! Glória a Deus! E ali nós temos os apóstolos, né? Duas divisões de povos diferentes. Uma multidão que buscava Jesus e alguns homens
e mulheres que Jesus buscou, aleluia, que Jesus escolheu, para que vades, né, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele não estava buscando, ele buscou pessoas para que ele pudesse falar como ele falou com os seus discípulos, né? Vós sois a luz do mundo. Amém. Aleluia. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Deus está buscando pessoas para ser luz deste mundo. Amém. Para ser sal desta terra, para ser diferente. Irmão Otto, Deus está te buscando para ser diferente. Aleluia. Irmão Toninho, irmã Márcia, irmã Lília. A irmã, como é que é o nome mesmo? Rosilda, né? E a irmã Lisete. Deus está buscando vocês através do pastor Robson, do pastor Edson, que tem amor à obra de Deus e vem aqui para que a obra de Deus seja aperfeiçoada nos seus corações. Sabe? Porque quando ele veio à face da terra, ele mesmo buscou. Ele dizia, né? Que eu sou a luz do mundo. Ele era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas. Mas quando ele estava para ir embora, ele já passou essa responsabilidade para os discípulos. Ele falou: vós sois a luz do mundo. Irmãos, e Deus precisa de vocês para ser luz nesta cidade. É verdade. Para ser diferente, para fazer a diferença, para que através de vocês Deus possa buscar outras almas, possa buscar os seus parentes, seus filhos, seus pais, seus irmãos, sua família, seus vizinhos, de uma maneira gloriosa. Mas tudo que Deus precisa é que nós nos esvaziamos, né, de nós mesmos. Nós precisamos renunciar àquilo que nós somos. Nós precisamos renunciar à nossa sabedoria. Eu penso que é assim. Não, você não tem que pensar. Na obra de Deus nós não temos que pensar, nós temos que obedecer. Amém. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Alguém pode falar: mas batizar para quê? Entrar nas águas para quê? Para tomar mais um banho? Eu tomo banho todo dia na minha casa. Vai ser só mais um banho? Não, amados, isso é obediência à palavra de Deus. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Quem não for batizado será condenado. Amados, havia multidões em volta de Jesus, e Jesus ensinava, né? E como nós vemos aqui que Jesus falou que o reino de Deus, e reuniu-se ali grande multidão, de modo que entrou no barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes por parábola. Ele não falou claramente, ele falou por parábolas, né? Por parábolas, de uma maneira para expressar outra. E ele falava que o reino dos céus é como um homem que saiu, o semeador que saiu para semear. Um agricultor, um cultivador, um plantador sai com a semente, levanta de casa cedo, de madrugada, com um alçoporge, com uma bolsa, né, cheia de semente para semear. Enquanto ele caminhava, enquanto ele andava, a Bíblia diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Aí nós vemos o quê? Que o plantador, que o semeador, ele não jogou a semente, ela caiu. Ela caiu à beira do caminho, certo? Mas o que aconteceu? Vieram as aves dos céus e a comeram. Olha, a semente caiu à beira do caminho. Um solo duro, não é assim? Pode ter uma mata grande, mas assim, igual aqui, que as pessoas vão passando naquele caminho, né? Passa 1, passa 2, passa 10, passa 50, passa um dia, 2 dias, um mês, um ano. Onde era aquela ramagem, né? Aquela grama ou aquele capim, não existe mais. É um caminho duro, não é? Porque os nossos pés vai matando a semente, vai matando as plantas, vai matando o capim, vai matando tudo, e se torna um caminho bem elegível, né? Onde você não vê nada, só vê aquele chão duro, e a semente caiu ali.
E quando ela caiu ali, ela não teve como entrar na terra, porque a semente, o caminho era duro demais, a terra era dura demais. E o que aconteceu? A semente ficou sozinha. Então veio as aves do céu e comeu aquela semente. Os pássaros gostam de semente, não é mesmo? E o pássaro comeu aquela semente. E a Bíblia diz que outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas outra semente caiu em caminhos pedregosos, numa terra pedregosa, um pouco de terra, um pouco de pedra. Terra, pedra, pedregosos, né? Então ela achou um lugarzinho onde ela pudesse enfiar, e ali ela nasceu, né? Ela nasceu, mas porque não tinha terra profunda, veio aquele sol quente, escaldante, e queimou aquela semente, aquela plantinha novinha, que não tinha sustentação para suportar o solo, não tinha água, né? E matou, não tinha terra profunda. E saindo o sol, queimou-se, porque não tinha terra profunda. Era só um pouquinho de terra. Ela nasceu naquela terra, abaixo era rocha, ela não teve como penetrar, ela não teve sustentação, o sol foi e queimou, e matou aquela plantinha. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu entre os espinhos. Ó, se tem espinhos, então aquela planta, o espinho, né? Ela tem terra, e ela começou a crescer, e a semente também crescendo junto com aqueles espinhos. Os dois cresceram juntos, né? E foram crescendo, a plantinha, aquela semente crescendo, os espinhos crescendo, né? Mas de repente os espinhos apertaram aquela planta e ela morreu. Ela ficou sufocada e ela morreu. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Aleluia. Mas nós vemos aqui, amados, que em todos os lugares a semente caiu. A semente não foi plantada. O plantador, o semeador, ele não chegou naquele lugar de terra boa onde ele iria plantar. A semente foi caindo, cada um em solo diferente, mas a semente é a mesma, porque ninguém sai para plantar numa bolsa com 2 tipos de semente, né? Ele sai com aquela bolsa, pode até ter outra semente, mas em bolsa separada, mas aqui fala de uma bolsa só, então era uma semente só. Então a semente é a mesma, mas caiu em solos pedregosos, em solos diferentes. Mas aquela que caiu em boa terra, ela deu fruto, ela cresceu, e ela deu fruto a 30, a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia, né? E Jesus termina esta palavra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim que Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você ouviu? Que bom que você ouviu. Então preste atenção no que você ouviu. Ouça de verdade. Glória. Não deixa entrar no seu ouvido e sair no coração, não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Aleluia. Trabalhe aquilo que você ouviu. Aleluia. E chegando a ele, os discípulos perguntaram: Senhor, por que falas por parábolas? Por que falas algo que ninguém está entendendo? Nós não estamos entendendo. Ninguém entendeu o que o Senhor falou. E Jesus vai e fala com eles: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mistérios, amados. Mistérios do reino dos céus. O que é mistério? Mistério é algo que está oculto. Precisa trabalhar aquilo, precisa examinar, precisa esquadrinhar. Quando você sabe de algo misterioso, você não vê claramente o que é aquilo, você tem que trabalhar aquilo. Quem é sábio começa a trabalhar aquilo até descobrir aquele mistério. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quantas pessoas ouvem falar aí, né? Uma lenda aí, tem um tacho de ouro em tal lugar assim enterrado. A pessoa ouve: eu não acredito não,
muitos vão lá, não acreditam, isso é onda, isso é coisa. Mas, de repente, espera aí, e se for verdade? E se realmente lá tiver um tacho de ouro? Eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou examinar, eu vou pegar minha picareta, minha enxada, minha pá, eu vou cavar aquele monte todo. Se houver um tacho de ouro lá, eu vou achar. Amados, é isso que Deus está procurando em nós, que nós tenhamos interesse de examinar este tesouro maravilhoso, que é a eternidade. Deus está buscando pessoas que estão dispostas a examinar as Escrituras e crer nas Escrituras. Como Jesus falou, examinai as Escrituras, se julgais ter nela a vida eterna. Tem uma vida eterna? Não vamos todos para um lugar só? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu corro o risco de ir para o inferno? Eu vou examinar isso. Eu vou examinar. E se isso é verdade, então eu vou tomar posse desta mensagem. Aleluia! E Deus está buscando pessoas assim, que estão dispostas a examinar as Escrituras, que estão dispostas a negar seus pensamentos. Não precisa não, precisa sim, amado. Aleluia! Glória a Deus. Em 22 anos eu me converti, 44 anos convertido ao Senhor. Toda a palavra de Deus para mim é verdade. Amém. Aleluia. Eu creio piamente na palavra de Deus, porque eu tenho examinado, eu tenho ouvido, eu comecei a ouvir, eu vivia, como eu dei testemunho ainda há pouco, eu era um jovem, 22 anos. Com certeza os irmãos conhecem, às vezes tem filhos, tem irmãos com mais ou menos essa idade. Sabe, eu era um jovem de 22 anos. E quando eu ouvi falar, que nós temos que nos preparar para encontrar com o nosso Deus, eu fiquei desesperado. E eu comecei a trabalhar, eu comecei a cavar a palavra de Deus. Eu comecei a pegar um versículo aqui, um versículo ali. Eu comecei a alimentar a minha alma dessa palavra. E eu achei este tesouro maravilhoso. E hoje eu creio na palavra de Deus acima de toda e qualquer coisa. Eu creio na palavra de Deus acima de toda a sabedoria humana. Eu dou lugar à sabedoria de Deus na minha vida. E Deus está buscando que nós façamos todos isso. Aleluia! Bendito seja Deus. Jesus falou: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Falou para a multidão? Não, falou para os seus discípulos. A multidão ficou naquilo que ouviu. Amado, será que você vai querer ficar no que está ouvindo? Não vai obedecer? Não vai examinar? Não vai ver quão errado nós somos e precisamos nos consertar com Deus? Aleluia! A Bíblia fala, e aqui é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus começa a explicar: por isso lhe falo por parábolas, porque para que eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Quantas vezes nós saímos na rua aí, e nós vemos muita coisa. E se chegar em casa, alguém te perguntar assim: você viu aquele carro vermelho que passou perto de você? Não vi, não prestei atenção. Você viu fulano de tal que atravessou a ponte com você lá, você atravessou para um lado? Não, eu estava. Os olhos viram, mas a pessoa não percebeu. Fulano, você não viu que eu gritei seu nome, não? Não. Às vezes a pessoa ouviu, mas não percebeu. Amados, o nosso problema é este: a gente vê, mas não vê, porque não presta atenção. A gente ouve, mas não entende, porque não presta atenção. E nós precisamos ver a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque, amados, isso depende da nossa eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E Jesus começa a explicar: para que vendo, vereis e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu. O nosso problema é estar com o nosso pastor, o problema da humanidade é estar com o
naquilo que tem ouvido desde pequeno, né? Ah, fui ensinado assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Amados, eu era assim, eu vivia naquilo que minha avó, meu pai, minha mãe me ensinou, até que eu tive um encontro com Deus. Por quê? Porque eu busquei esse encontro. Os irmãos entenderam o meu testemunho? Eu falava, olha, se Deus existe, tem que ter um Deus para criar todas essas coisas. E eu falei, ó, Senhor, se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor é real. Prova para mim que o Senhor é real. Oh, amados, eu estava com lágrimas nos olhos, eu estava buscando desesperadamente, eu estava querendo saber se realmente Deus existia. Então Ele se manifestou e Ele me mostrou. E sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, eu me converti no muro da minha casa, porque eu tive um encontro com Deus. E Deus está querendo se manifestar a você. Deus está querendo bater uma comunhão muito diferente com você, irmã Márcia, irmão Toninho, irmã Lívia e todos os irmãos aqui. É por isso que Deus nos tem enviado. Talvez, se um anjo me aparecesse, se eu sonhasse com um anjo, e um anjo me falasse que o pastor Edson está certo, que o pastor Robson está certo, aí eu iria crer. Talvez você está, amados, isso não vai acontecer. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que os anjos, eles anseiam por pregar a palavra de Deus, mas eles não podem. Sabe por quê? Porque este ministério foi entregue aos homens. Jesus falou com os discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal do mundo. Deus não deixou que os anjos entrassem nisso. Por isso o Evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro. Glória a Deus. Por isso as igrejas estão atropelando umas a outras. E a palavra de Deus está sendo pregada de qualquer maneira. Glória. E nós precisamos dar crédito, nós precisamos ouvir e entender a palavra de Deus. Aleluia. Verdade. A Bíblia diz, olha, o amor de Deus é tão grande, né? E Jesus explicou para eles aqui, ó: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós vedes e não ouviram. Ouve, pois, a palavra do semeador. Agora olha só como Deus é maravilhoso. Aquela multidão foi embora sem entender. Foram embora, cada um para a sua casa, terminou a reunião, todo mundo foi embora. Foram sem entender nada. Se alguém perguntar, Jesus falou de um homem que sai com um alpoge, com uma sacola, jogando, nem jogando, a semente caía no alpoge dele, e a semente caiu em diversos lugares, e nenhuma pôde prevalecer, só uma que caiu em boa terra, ela deu fruto. Não entenderam nada, como os discípulos, mas os discípulos interrogaram, falou: Senhor, explica-nos esta palavra. Aleluia. Né? E Jesus falou: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Nada é mais misterioso na face da terra do que a palavra de Deus. Amém. Nada é mais, não há cientista, não há sábios deste mundo capaz de entender a palavra de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Ela é loucura para os cientistas, ela é loucura, né? Eles ficam aí inventando aí que uma árvore tem 300 mil anos. Meu Deus do céu, 300 mil anos, quem somos nós para falar de 100 anos? Não, porque muitos vivem 100 anos. Quem somos nós para falar de 200 anos atrás? Nós só falamos aquilo que temos ouvido, né? E agora vem um e fala: esta árvore aqui tem 350 mil anos. Isso é loucura, né? A sabedoria do homem é loucura para Deus e vice-versa. E Jesus explica aqui, a todo, olha só, agora eu quero que os irmãos prestem atenção. Mais atenção ainda. Eu sei que os irmãos estão prestando atenção, desculpa. Mais atenção ainda. Aquela primeira semente que caiu à beira do caminho, Jesus está explicando aqui, ó: ouve, pois, a palavra do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. As aves do céu é o diabo. Amém. A semente bateu naquele coração, mas está duro. É como um caminho duro. Bateu, veio o diabo e arrebata aquela semente. Apaga da mente da pessoa. Coloca outros pensamentos. Coloca bailes, coloca peças, coloca os prazeres mundanos, coloca trabalho, dinheiro, coloca outras coisas. Substitui aquela semente. Ele arranca aquela semente. O que foi semeado nos lugares pedregosos, desculpa, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aquela semente que caiu no caminho pedregoso, um pouquinho de terra aqui, pedra ali, né? Um pouquinho, né? Então Jesus explica aqui, ó. Recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando eu recebi a palavra de Deus, irmãos, uma alegria tremenda no meu coração. Eu fiquei maravilhado porque Deus se revelou para mim. Deus provou para mim que Ele é real. Uma alegria tremenda, mas de repente começou os problemas, começou as tribulações, começou as angústias, aquela alegria gloriosa. E quando eu chego e falo para minha mãe, e eu falo, minha mãe, hoje eu vou ao culto, ela de maneira nenhuma, você não vai no culto não, você está doido, nós somos católicos, você não vai no culto dos crentes não, você não vai sair, mãe, eu vou sim. Mas começaram a falar tanto, me perturbaram tanto, que eu falei, tá bom, eu não vou não. Eu não vou não, tá bom, vocês não querem que eu vou, vocês estão aí, minhas irmãs chamando para a festa, porque era dia 30 de dezembro, né? Dias de festa. Ô Robinho, nós vamos para o baile, você sabe muito bem que se você é o nosso irmão mais velho, se você não for, o papai não vai deixar nós ir. Tá bom, eu não vou. E quando eu falei que não ia, amado, veio uma amargura, uma tristeza tão grande no meu coração. Aquela alegria de ter encontrado com Deus apagou totalmente, acabou. Eu estava triste, amargurado, né? E falei, minhas irmãs, tá bom, nós vamos para a festa. Mas glória a Deus. Quando chegou a hora do culto, o carro buzinou lá em cima no meu portão. E quando eu vi que era o Toninho, eu corri lá. Falei, Toninho, espera só um pouquinho que eu vou vestir uma camisa e eu vou com você. E quando eu, naquela alegria tremenda, tudo novamente, que eu corri lá em casa, não, você não vai, vou sim, eu vou. Vesti a camisa, saí abotoando a camisa, entrei no carro, fui para o culto. E quando cheguei no culto, os irmãos estavam cantando, eu sentei mais ou menos no meio do banco, e o irmão Zé Maria, um homem forte, gordão, ignorante, que eu morria de medo dele, né? Os jovens tudo tinha medo dele, que ele era muito ignorante, ele havia se convertido, e eu estava do lado dele. E quando aquele povo começou, ele estava cantando, eu tentava cantar, mas eu não sabia não sabia cantar de maneira alguma, né? E quando eles começaram a orar, e um levantava a mão e gritava aqui, o outro ajoelhava e gritava ali, o outro gritava para cá, eu falei, esse povo está louco, esse povo está doido, eu vou sair daqui correndo. E quando eu fui sair, o Zé Maria, né, barrigudo, forte, não tinha como eu passar. E naquele momento eu falei, ô Senhor, eu só estou procurando uma nova vida. E quando eu falei assim, amados, aquela alegria lá do meu portão encheu o meu coração. E eu derramava as minhas lágrimas, e eu chorava perante Deus. E aquela alegria, amados, foi fluindo, de uma tal maneira que quando o culto acabou, eu fiquei triste, porque eu não queria voltar para casa, eu queria ficar no culto, eu queria continuar adorando a Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, aleluia. Mas a palavra de Deus nos diz que a alegria de pouca duração, nós precisamos ter uma alegria forte no Senhor, para vencer o mundo, vencer aqueles que estão contradizendo a nós, vencer nossos esposos, nossas esposas,
esposas, nossos filhos, nossos amigos. Não vai fazer isso não, você vai batizar, você está louco. Você está louca? Você não vai. Vou sim, por quê? Porque é a palavra de Deus e eu sei que eu preciso me preparar para encontrar com o Senhor. Amém. Amados, e eu tomei essa decisão. E quando eu cheguei em casa, falei, mãe, eu vou batizar. Aí foi o fim. Minha mãe virou e falou para mim, Robinho, presta atenção no que eu estou te falando. Eu nunca vi minha mãe tão séria como aquele dia. Se você se batizar, você não é mais meu filho. Eu falei, ô mãe, a senhora tá, eu fico muito triste com a senhora falando isso comigo. Pois é, se você se batizar, você não é mais meu filho. Eu falei, mãe, mas eu vou me batizar. Eu vou descer as águas do batismo porque eu preciso me preparar para encontrar com o meu Deus. Você é doido, você é bobo, você gosta de ver. Se você se batizar, você não é mais meu filho. E meus irmãos me desprezando, minha mãe me desprezando, meu pai me desprezando. Eu cheguei, teve uma época que eu estava desempregado e meu pai falou que eu não era digno de comer a comida que eu estava comendo. Eu falei, mãe, então agora eu vou comer feijão farinha até arrumar um emprego. Era uma perseguição tremenda na minha casa, tão grande. Eu pedi ao pastor, me deixe morar na igreja. E eu fui morar na igreja, porque minha família me rejeitou, mas me rejeitou de uma maneira horrenda. E o pastor deixou eu morar na igreja até que eu arrumasse um emprego. E Deus me sustentou, irmão. Por quê? Porque eu não deixei o sol queimar esta semente. Amados, não deixa o sol queimar a semente da palavra de Deus, que tem sido plantada dia a dia no seu coração. Glória a Deus, é verdade. Aleluia, glória a Deus. Amém. Mas aqui caiu, mas aqui foi. E o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra de Deus. Mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Muitas das vezes, irmã Elisete, a palavra de Deus cresce nos nossos corações. A gente tem prazer em louvar a Deus, bate palma, levanta as mãos, não tem vergonha, não tem timidez, canta louvores, ora ao Senhor. A palavra de Deus cresce no nosso coração, mas também os cuidados do mundo crescem nos nossos corações. Desejo de riqueza, desejo de ficar mais bonito, de ficar mais bonita, de mostrar que o corpo é bonito, de querer agradar os outros. Isso cresce junto com a palavra, mas os cuidados do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ela permanece, mas não dá fruto. Glória. A pessoa é como, já pensou, você tem em casa um pé de abacate que não dá abacate, um pé de manga que não dá manga? Cresce, cresce e não dá nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai cortar ela. Aleluia. Glória. Mas, amados, nós não podemos deixar os cuidados do mundo crescer junto com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a renunciar à sabedoria do homem, os cuidados desta vida e dar crédito na palavra de Deus. Não, de agora em diante eu vou fazer o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Mas Jesus continua falando que aquela que caiu em boa terra, ela caiu em boa terra e deu fruto a 100 por um, a 60 por um, a 30 por um. Glória a Deus. Ela deu fruto. Maravilha. Amados, e é isso que Deus busca em nós, que nós demos frutos para a glória do seu nome. É por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho. É por isso que nós vamos lá no Rosário pregar o Evangelho, nós vamos em Bicas, nós vamos no Rio de Janeiro, nós vamos em São Paulo, onde for. O Senhor nos tem enviado e nós vamos, porque nós queremos dar fruto. Não existe nada nessa vida que nos prende aqui. Nós sabemos que nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. E para encontrar com o Senhor nós temos que chegar com as mãos cheias, cheias de fruto, pregando o Evangelho, anunciando o reino, buscando os interesses de Deus. Aleluia.
Bendito seja Deus. E o que foi semeado, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30 por um. Amados, Deus está querendo fruto de você. Amém. Deus está querendo fruto de cada um de nós. Ele precisa disso. Eu não posso mais estender o tempo, mas a Bíblia diz que os anjos, eles anseiam por pregar o Evangelho. Sabe por quê, irmão Otto? Porque se um anjo chegar diante de você, você vai crer. Aquele anjo resplendoroso, se chegar, você vai crer. E os anjos querem agradar a Deus, mas eles não podem. Este ministério foi entregue aos homens, foi entregue a Pedro, Tiago, João, os discípulos, e depois as famílias, foi passando de geração em geração, geração em geração, 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, e chegou aqui. E chegou em 2003, e o Senhor tem muitos filhos dele esparramados pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho. E Deus está precisando de vocês nesta cidade. Amém. Deus está precisando do seu testemunho nesta cidade, pregar o Evangelho, ganhar outras almas, dar frutos para o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas cuidado. Do jeito que foi com o primeiro aqui, ó. Caiu a beira do caminho, veio as aves do céu e comeram aquela semente. Saindo dessa porta aqui, Satanás vai tentar arrancar tudo que você ouviu nesta noite. Não deixa não. A palavra de Deus nos diz, né? Examina as escrituras, dá crédito à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Pastor, pode chegar para dar sequência e término ao culto. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus pela mensagem, irmão. Aleluia. Eu vou ser sincero com os irmãos. Quando o Fernando Henrique deixou o governo, ele saiu dando palestras. Sabe quanto? Uma palestra para empresários, diplomatas, uma faixa de 100 mil reais. Bill Clinton lá nos Estados Unidos, né, saiu da presidência, aí depois a vida dele foi dar palestras. Milionários, uma palestra, meia hora, 1 hora no máximo, e falando de coisas dentro dessa terra. Agora você imagina, né, uma mensagem como essa, que traz salvação, que mostra a direção, quanto você pagaria? Não, é igual como Jesus ele falou, que o reino do céu é comparado a um homem que encontrou uma mina no campo e ele voltou, vendeu tudo que ele tinha, ele comprou aquele campo. Amém. Olha, eu achei o tesouro ali. Olha, irmãos, não é? E a Bíblia diz que Cornélio mandou chamar Pedro, o anjo disse assim: manda chamar Pedro, porque ele vai te trazer palavras de salvação. Já pensou, irmão? Não é? A gente não tem dinheiro que pague uma mensagem de salvação. Não tem. Já foi pago lá na cruz, Jesus já pagou. Amém. Então hoje o que nós temos que fazer é só aceitar a palavra e obedecer para ser salvo, né? Mas isso deve partir de todo o coração. Deve partir de todo o coração. Como o pastor Robson falou. Colocou a mãe de lado, os pais, os irmãos, não, quero minha salvação. Não é isso que Jesus ele falou? Aquele que amar mais do seu pai, mais da sua mãe, seus irmãos, ou esposo, o esposo, ou trabalhos dessa vida, ele falou, mais do que a mim não é digno de mim. Então, irmãos, você tem encontrado aqui um lugar bom para ouvir a palavra? Traga seus filhos, traga seus irmãos, suas irmãs, traga seus vizinhos. Olha, nós encontramos um lugar onde está se pregando a salvação, onde está se pregando o caminho para a eternidade. Irmãos, que maravilha, irmãos, que maravilha é poder ouvir o Evangelho, né? O Evangelho que salva, o Evangelho genuíno. Quem é dos irmãos que gostam aqui de coisas falsificadas? Ninguém, né? Você vai comprar um negócio lá
Isso aqui é o bom mesmo, é o melhor, é isso aqui, ó. Aí, mas tem um aqui que não é muito, não é igual esse aqui não, mas é mais ou menos não. Esse aqui é o melhor, não é isso? Então tem muitos evangélicos, não é muito assim não, Deus só quer o coração, não precisa de tudo isso não. Mas os irmãos estão ouvindo o evangelho como ele é. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar, agradecer a Deus. E lembre-se que você tem uma alma, uma vida, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filho, você tem netos, e eles precisam de salvação. Aleluia. Então, onde nós encontramos salvação? Em Jesus Cristo. Amém. Onde nós recebemos o perdão dos pecados? Em nome de Jesus Cristo. E como nós podemos nos purificar desse mundo? Através do Espírito de Cristo. Tudo é Cristo, tudo é Jesus. A Bíblia diz assim que nós somos santificados, fomos lavados, fomos purificados através do Espírito dele. E é ele que faz a obra salvadora. Graças a Deus.